Olá, turma, tudo bom? Bem, tendo em vista o andar das coisas, né, eu optei por, nessa nossa aula dessa semana, trabalhar com vocês e com as outras turmas também, o primeiro e o terceiro eu também estou fazendo isso, para a gente conciliar, para a gente conseguir fechar aqui com um trabalho de revisão, tá? Conversar mesmo sobre o que foi trabalhado, rememorar vocês sobre algumas temáticas, para a gente ir alinhando aí o que foi desenvolvido durante esse período de pandemia nas nossas aulas de história, tá? Para vocês mesmos também tentarem recapitular, rever alguns materiais que foram publicados já, ver como é o próprio canal mesmo que eu posto os vídeos, dar uma olhadinha lá para ver como é que tá as coisas, sabe? Porque aí vocês também vão se ajudando e também vão relembrando algumas das nossas discussões. Tranquilo? Então a aula de hoje é bem de boas, é mais para acompanhar e no finalzinho não esqueçam que tem uma frequência para vocês responderem, bem de boa, tá? Mas seguindo, ok? É, Antes de iniciar mesmo o período de pandemia, algumas turmas eu consegui fechar o Renascimento, tanto que se iniciou-se inclusive até algumas apreensões de trabalho. Outras turmas não, e aí a gente ficou naquela, né? Mas eu inicio mesmo essas nossas conversações com a nossa temática sobre o Renascimento, tá? Lembrando que quando falamos do Renascimento estamos falando sobre um movimento, e aí eu só tenho amplitude o termo movimento, tá? Cultural, científico, político. A maioria das pessoas associa o Renascimento à arte e se fecha nisso. E esquece de pensar o Renascimento como um processo de desenvolvimento do pensamento mesmo. Porque antes do pensador, ali no século XV mesmo, antes se pensava as coisas, se pensava o mundo dentro de alguns princípios diretamente associados à Igreja Católica. A partir daí começa a se questionar muito mais o mundo e as coisas. Então nós temos aí nessas pautas uma valorização das habilidades individuais, uma valorização do homem, uma valorização da produção científica, tá? Uma preocupação de conhecer o todo com o universalismo e uma valorização da cultura da antiguidade clássica. Então, esse foi um dos elementos de discussão quando tratamos mesmo de conversar sobre Renascimento. Cabe muito mais espaço para discussão aqui, tá? Nessa temática, mas como é uma revisão mesmo, não dá pra gente estar se prendendo tanto, senão aí vai ficar uma coisa muito longa. Mas isso foi uma das nossas últimas discussões antes da pandemia, tá? No início do ano a gente ainda reviu algumas coisas sobre a formação dos estados nacionais, a gente trabalhou essas temáticas e aí a gente foi desenvolvendo mesmo a nossa conversação para esse caminho, tá? E após isso, a gente realmente esse material foi totalmente trabalhado em todas as turmas de segundo ano dentro da pandemia, que está diretamente associado às reformas católicas, às reformas religiosas, perdão. A reforma católica é um elemento, tá? Sobre as reformas religiosas. Nós tínhamos uma sociedade insatisfeita com a postura da igreja, do século XV para o XVI ali, insatisfeita com a postura da igreja, que contestava algumas das tomadas de decisão, e alguns indivíduos nesse período começaram a agir nisso. E aí nós temos algumas figuras desse período, como Martinho Lutero, Calvino, né, Henrique VIII da Inglaterra, com o anglicanismo. Então são linhas de pensamento que vão questionar a Igreja Católica, vão começar a criticar algumas atitudes, como a venda de indulgências, a compra de cargos ali, enfim, várias outras coisas. A Igreja, na época a Igreja Católica, vendo que estava perdendo muitos dos fiéis, desenvolve ali, dentro do Concílio de Trento, algumas reformas para combater ali esse movimento. E aí nós temos algumas reformulações, mesmo com relação à tradução bíblica, ao desenvolvimento da Santa Inquisição, além do processo de catequese na América, que a gente conversou depois, mais uma vez, quando fomos falar do processo de colonização. Tá? É nesse período que a gente começa a ver mesmo a força da leitura, porque a imprensa de Gutenberg ela vai proporcionar que mais pessoas tenham acesso aos textos escritos e as ideias de Lutero vão se espalhar bastante na época. Tá? Lembrem dessas aulas, que nós temos duas aulas aí, uma só sobre a reforma protestante e a outra só em cima da reforma católica, beleza? E aí a gente vai seguindo, já entrando no segundo bimestre, onde a nossa preocupação foi conversar sobre as grandes navegações na Europa. E aí a gente falou sobre o que levou os portugueses a se jogarem ao mar, né, a irem ao mar, mesmo para explorar. Toda aquela ação de tentar manter um contato com as Índias, estabelecer um comércio com o Oriente, tá, sem ir através do Mediterrâneo, que já era um espaço
negociação muito forte dos franceses. Então tinha essa busca por lucro aí. Então foi uma das nossas discussões. E depois a gente analisou também a questão da expansão marítima espanhola, os processos de navegação, os projetos de circunnavegação do globo, a descoberta, ou melhor, que é um termo que está entrando em desuso na historiografia, né, o termo descoberta, mas a exploração mesmo, todo o processo de vinda dos europeus para a América, tudo isso foi motivo das conversações. Paramos para ver todo o jogo de interesse econômico, todas as bases de interesse comercial dentro desses processos de navegação nas nossas aulas aí, beleza? E aí, dentro do segundo bimestre ainda, tá? Vem um dos temas que eu mais gosto de trabalhar e conversar com vocês, que são os povos pré-colombianos aí, tá? Essas sociedades dentro da América anteriores mesmo à vinda dos europeus. E aí nós temos os indígenas da América Portuguesa aí, os grupos Tupi, os grupos Jé, essas sociedades indígenas bem particulares aí. E aí a gente tem que lembrar de um conceito que eu sempre falava nas aulas, né? O termo índio, mesmo que sempre estava sendo recorrente nas nossas discussões. Índio não é igual, todo índio não é igual. Nós temos sociedades diferentes, grupos diferentes, cada qual com suas particularidades, tá? Isso é um detalhe fundamental para a gente entender. E aí a gente ia para os maias, analisar e debater esses povos, conversar sobre eles. Vimos mesmo as origens com os olmecas e tantos outros povos anteriores à cultura maia. Essa questão de uma sociedade teocrática que tem muitos princípios religiosos inseridos, tá? Todas, tanto maia quanto incas quanto os astecas também, tá bem? Analisamos ali já na América do Sul, né? Em algumas regiões mesmo da América Espanhola, mais ao sul, as sociedades incas, as suas particularidades, as suas organizações mesmo, né? E depois a gente partiu para os astecas, vimos as similaridades que se tinha com os astecas e os maias, essa relação, principalmente com questão de localização. Enquanto que nos maias nós tínhamos cidades independentes ali entre elas, com os astecas nós já tínhamos um reino, um estado mais centralizado, com relações de poder mais consolidadas. Então, esse foi um outro tópico que nós conversamos aí na nossa aula, beleza? Então, seguindo, tá? Pra gente continuando, a gente chegou nas nossas aulas sobre colonização. E aí foram bastante, foi bastante coisa mesmo nesse segundo bimestre, porque a gente começou falando sobre a colonização espanhola, por causa da quantidade, da proporção, porque a gente tem territórios da América Central até a América do Sul que foram colonizados pelos espanhóis. Vimos aquela questão das relações de trabalho, com as encomendas, as mitas e tantas outras coisas. Na colonização portuguesa foi uma aula relativamente mais curta mesmo, eu lembro, principalmente porque é um tema muito recorrente desde o ensino fundamental para vocês, com as capitanias hereditárias, a estruturação do governo geral, o próprio processo de colonização em si mesmo. Tá? Nós vamos ter aulas futuras, ou melhor, nós tivemos aulas futuras após o estudo da colonização portuguesa, onde falamos sobre a questão da expansão das fronteiras coloniais. Tudo isso serve de base, tá? Vimos a questão dos holandeses aqui no Brasil, né? A França Antártica e a França Equinoccial, a França ali, ou melhor, as tentativas de colonização holandesa mesmo. E vimos a questão, perdão, e vimos dentro dessa temática da questão holandesa o domínio aqui em Pernambuco, tá? Então, são alguns elementos. Agora sim, falando corretamente, nós acabamos analisando também a francesa, com as tentativas de colonização dos franceses, tanto no Rio de Janeiro como posteriormente na região do Maranhão. Foi outra temática que nós nos detemos aí. E a gente trabalhou também o processo de colonização inglesa na América, principalmente na região da América do Norte ali. Né, a diferença das colônias do Norte e do Sul, os conflitos, as colônias do Sul mais voltadas para a exploração, enfim, foram nossas temáticas. E aí, quando a gente tratou mesmo sobre a economia e sociedade colonial, a gente se baseou na colonização portuguesa, onde a gente se deteu mesmo a falar sobre o trabalho do engenho, a produção de açúcar, né, a questão do senhor de engenho, a sua função e tantos outros elementos dessa sociedade, tá? E a gente fez. E aí a gente já inicia o terceiro bimestre, mesmo falando da expansão das fronteiras coloniais, que é um tema que casa bem mais com o nosso segundo bimestre, tá? Alguns movimentos de resistência à escravidão, como as fugas e todo o desenrolar mesmo dos quilombos,
e a estrutura da escravidão colonial que se seguiu ali dentro desses nossos temas, tá bem? Foi mesmo a discussão inicial desse período, desse nosso terceiro bimestre. O que a gente mais se prolongou no terceiro bimestre foi sobre a temática do iluminismo, essa busca pela razão, essa busca por conhecimento. Nós vimos algumas figuras importantes para o período, como Rousseau, com a ideia de contrato social que ele tanto desenvolveu, Montesquieu, com a organização dos poderes, né, judiciário, legislativo, toda essa estruturação do pensamento de Montesquieu, Voltaire, defendendo a liberdade de expressão, e John Locke com alguns dos seus pensamentos voltados para o liberalismo político, e Adam Smith ali com as ideias do liberalismo econômico, tá? E aí a gente já entra na pauta mesmo, liberalismo. Se tratando de um liberalismo econômico, lembrando da ideia de que o que iria gerir o mercado, segundo Adam Smith, era a lei da oferta e procura, quebrando um pouquinho aquela hegemonia que se tinha por parte da coroa, da nobreza e desses outros grupos, tá bem? E no caso de John Locke, ali com as suas ideias de um liberalismo político, o povo teria o poder de escolher seus representantes ou tirar quem está no poder caso ele não satisfazesse as vontades do povo. E querendo ou não, dentro aí, continuando claro, dentro dessas ideias da construção do pensamento iluminista, nós temos a enciclopédia, dessa busca pela razão, dessa busca por um esclarecimento, em construir uma sociedade esclarecida. A enciclopédia ela seria essa ferramenta de levar informação a outras camadas da sociedade, tá? E nós iniciamos após isso a nossa construção ali, nosso conhecimento sobre a Revolução Industrial. Nem todo mundo tem essa preocupação, mas quando eu iniciei as aulas, eu tratei logo de conversar com vocês sobre as revoltas na Inglaterra, com a política dos cercamentos, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, porque todos esses movimentos vão fazer com que na Inglaterra do século XVI, século XVII, por aí, se construa uma estrutura que propicie o desenvolvimento econômico. Porque, por exemplo, com os cercamentos, muitas pessoas que moravam no campo agora vão morar nas cidades. Tá? Na Revolução Puritana, muitas das leis ali que nós vamos ter para o incentivo da burguesia produzir cada vez mais vai surgir desse período mesmo, com a burguesia e outros grupos agindo dentro do parlamento. E a Revolução Gloriosa é o grande pulo aí, porque o parlamento ele começa a ter voz bem mais ativa dentro das resoluções do Estado. Então, essas revoluções na Inglaterra dão espaço para a gente entender a Revolução Industrial. Acabamos discutindo nas nossas aulas os dois primeiros tópicos, com o pioneirismo inglês, o desenvolvimento de novas tecnologias e o desenvolvimento do capitalismo. Né? Ficou faltando, e aí a gente vai ver isso futuramente, a burguesia e o operariado nesse espaço, nessa atmosfera. Tá? E aí eu deixo para vocês essa atividadezinha, coisa pouca. Cliquem no link e respondam, é a frequência de vocês da aula. Tá? Espero que aproveitem e futuramente eu venho de novo aí incomodar vocês com a continuidade dessas nossas aulas, beleza? Obrigado, valeu e até mais.